Sabe quando você lê uma questão de matemática, raciocínio lógico, física, enfim, alguma questão de exatas, e aí você olha e fala assim, eu já vi isso antes, alguma vez. Eu sei resolver essa questão. Você vai começar e não sai nada. Você não consegue dar o primeiro passo. Ou então você começa a avançar e agarra ali no meio da questão. E aí você pensa de um jeito, pensa de outro. E quando você tá na prova, pior ainda, você vê o tempo passando e fala, meu Deus, não vai dar tempo de fazer essa prova se eu não conseguir resolver essa questão agora. Já aconteceu com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria trazer 3 dicas, 3 orientações para vocês de como dominar melhor. Você vai aprender métodos, 2 métodos para você usar durante os seus estudos em casa mesmo e uma dica para você aplicar no dia da prova também para conseguir desagarrar de vez dessas questões de exatas. Muitas vezes acontece de você começar e aí você fica com uma ideia martelando na cabeça, tentando raciocinar e não sai do lugar. Então é disso que a gente vai falar hoje. A primeira dica que eu queria passar para vocês hoje é domine também o que e não só o como. Como assim, Laura? Não entendi, foi nada. Calma, eu vou explicar. Eu vou usar um exemplo aqui de matemática, mas aí isso se aplica para qualquer matéria de exatas que a gente estiver falando, tá? O que acontece? Quando a gente está estudando matemática, a gente aprende, né? A gente estuda uma nova aula, então aprende uma nova ferramenta e aí vai para uma bateria de questões. E aí a gente treina aquele novo método que a gente aprendeu, aquele passo a passo para resolver aquele tipo de questão daquele tipo de matéria. E aí o que acontece? Você vai ter meio que uma ilusão de que você tá bem, de que você tá dominando. Então, deixa eu dar um exemplo bem simples. Lembra lá da escola, quando a gente aprende MMC e MDC, o tal do mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, né? Dois passos a passos diferentes, né? O mínimo múltiplo comum tem uma forma de você calcular, o máximo divisor comum, uma outra forma de calcular, né? E aí você estudou uma aula, aprendeu o tal do MMC. Aí você vem e faz uma bateria de questões do MMC. Você já dominou aquele passo a passo, então uma hora você memoriza e consegue aplicar nas questões. Aí você vai começar a acertar as questões. Ótimo, excelente, é isso que a gente queria. Aí você vai na aula seguinte, aprende o MDC, outro tipo de passo a passo, e aí toda a questão que aparece ali naquele finalzinho da aula, né, as questões de fixação, você já sabe que você tem que aplicar o MDC, você vai treinando ali, uma hora você domina o passo a passo ali da questão e começa a acertar. Ótimo. Só que aí o que acontece? No dia da prova, vem uma questão de paraquedas pra você, e aí você olha e fala assim, eu não sei agora se eu tenho que fazer o MMC ou o MDC. Porque as questões são bem abstratas, assim, né? Elas vêm como problema e você tem que saber decidir qual a ferramenta que você vai ter que aplicar para solucionar aquele problema. Então, se você foca apenas em aprender o como, que é o que a gente falou, que é você aprender o passo a passo da resolução de cada um desses problemas, mas você não aprender o que é ler o problema e saber qual deles você vai ter que aplicar, quando chega na prova que você não sabe de antemão do que é aquele problema, você vai ficar perdido, você vai ficar agarrado. Na verdade, você não vai nem saber por onde começar. É isso que acontece muitas vezes no estudante que tem essa dificuldade em exatas. Ele pode até estudar muito, ele resolve muitas questões, ele sente que tá sabendo a matéria. Poxa, eu tô sabendo, eu tô conseguindo resolver, tô acertando as questões e tal. Mas na prova, ele não consegue ter esse discernimento. Por quê? Ele não praticou essa habilidade de descobrir do que se trata aquela questão. Tem um experimento que ilustra bem isso aqui que eu tô querendo passar para vocês. Foi um experimento da Universidade de Flórida do Sul em 2007. O que aconteceu? Eles selecionaram 24 alunos do fundamental e ensinaram para eles, né, todo mundo assistiu a mesma aula, algumas fórmulas para você encontrar o número de faces, o número de vértices, o número de lados e o número de ângulos de um prisma, né? Então são algumas formulazinhas, aí todo mundo estudou ali, entendeu direitinho como funciona. E aí dividiu-se esses alunos em 2 grupos. Um grupo estudou por baterias de questões sobre o mesmo assunto. Então, baterias em bloco, que é como a gente costuma estudar aí exatas. Então, eles resolveram 8 questões sobre faces, depois 8 questões sobre arestas, depois 8 questões sobre vértices, depois 8 questões sobre ângulos. Foi assim que eles estudaram. Já o segundo grupo, não. Eles usaram as mesmas exatas questões, tiveram o mesmo tempo de estudo, tudo igual. Só que, ao invés de estudar essas questões em bloco, eles misturaram. Então, eles iam numa questão, não sabia o que esperar daquela questão, e aí eles tinham que decidir qual das fórmulas que eles iriam aplicar e ir continuando ali nas questões. Então eles fizeram 8 de cada também, mas tudo misturado. E aí então eles fizeram uma prova para testar o aprendizado desses alunos. E aí na prova foi uma questão de cada tipo, né, para ver se você dominou cada um desses tipos.
Chuta o que aconteceu. Os alunos que estudaram em blocos, que é como, infelizmente, o pessoal costuma estudar, ou seja, resolve baterias de questões de assuntos específicos para treinar aquela coisa específica, eles tiveram um percentual de acerto de 38%. Chuta quanto que o outro grupo acertou. O grupo que estudou por questões sortidas, né, cada hora vinha uma coisa diferente, acertou 77% das questões. É muito gritante essa diferença, né? De 38% para 77%. Estudando o mesmo tempo, as mesmas questões, tendo acesso à mesma aula e um resultado absurdo. Ou seja, você não precisa estudar mais, você precisa saber estudar. A segunda dica que eu queria trazer para você que está estudando ainda em casa é: tenha um estudo muito ativo com exatas. É claro, todo estudo tem que ser ativo com todas as disciplinas, sim, mas exatas que exige você proativamente resolver uma questão, né, fazendo ali todo o passo a passo e tal, exige muito mais de você essa postura durante os estudos também. Então é muito comum, às vezes, a gente se deparar com um aluno que está estudando por videoaula e aí ele fica, né, como se fosse Netflix assistindo o professor tá pelejando lá, né, na videoaula para ensinar, resolvendo a questão. O professor, coitado, resolve todas as questões. E o aluno fica só assim, concordando, achando, ó, não, entendi tudo. Uma coisa é você entender o que ele fez. Outra coisa é você ter a capacidade de fazer também. E aí, como que você pode agir em casa para conseguir também ter essa capacidade? O professor vai resolver uma questão, ok, vale para o PDF também. Você leu a resolução de uma questão, ok, entendi, ótimo, sigo em frente? Não, calma. Você entendeu, mas ainda talvez você não seja capaz de fazer por si. Talvez um passo ali no meio não esteja tão claro, você pode ter entendido, mas ainda não está internalizado para você. E aí, o que você vai fazer então? No exemplo da videoaula. A pessoa resolveu a questão, você entendeu, ok? Volta um pouquinho a videoaula no enunciado, pausa o vídeo, pega um outro papel, não cola na resolução do professor e tenta fazer sozinho. Você fazer todos os passos sozinho. Se você agarrar ali no meio do caminho, você já entendeu ali onde que tá o seu ponto de dificuldade. Aí você volta, assiste de novo a solução do professor. Ótimo. Tira esse rascunho, apaga, sei lá, continua. Faz de novo a questão do zero e continua. Muita gente até vai bem intencionada, vou tentar resolver. Aí ela agarra num pedaço, olha o professor e meio que vai copiando o que o professor tá fazendo. Você tem que fazer sem olhar a questão inteira. Então vai fazendo isso todas as vezes que você for resolvendo questões na aula, as principais questões, assim, e assim vai para você conseguir absorver, internalizar esse passo a passo e mapear também onde na questão realmente está o problema. Só que lembre-se que esse tipo de treino, né, de você resolver a questão durante a aula, não vai treinar a habilidade que a gente conversou na primeira dica, que é a habilidade de você identificar o que fazer naquele tipo de problema, porque agora o professor já te deu essa resposta. Mas ele vai te ensinar a dominar melhor o como, que é a ferramenta em si, o passo a passo em si. Então também é muito importante. Agora a terceira dica que eu quero trazer pra você é quando você tá numa situação de prova. Então você tá lá na prova e aí você tem, sei lá, 50 questões pra resolver em X tempo, e você tá numa questão que você não tá sabendo resolver, é dessas que você já viu alguma vez na vida, mas não tá sabendo resolver, ou alguma questão, por exemplo, de raciocínio lógico que exige algum tipo de insight seu e você não tá tendo esse insight, você tá agarrado. O que você tem que fazer? Siga em frente, não fique agarrado, por vários motivos. O primeiro deles é que você precisa resolver as outras questões da prova também e garantir o maior número de pontos, ok? Então não é bom você ficar agarrado e gastar 20 minutos em uma questão e deixar de fazer um tanto que você conseguiria fazer se tivesse tempo, tá? Mas o segundo motivo é para fomentar no seu cérebro a possibilidade de você conseguir resolver aquela questão. Então aqui eu queria deixar uma indicação para você. Se você tá com dificuldade de exatas, esse é o livro para você, da Barbara Oakley, Aprendendo a Aprender. Acho que tá mostrando certinho. Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley. Então, nesse livro, ela ensina pra gente que tem dois tipos de pensamento na nossa cabeça. A gente tem um pensamento focado, né, um modo focado, e o modo difuso. O modo focado é aquele modo que a gente usa quando a gente tá focado, quando a gente tá tentando resolver um problema. E esse modo, ele é excelente pra você conseguir, né, se concentrar, resolver as coisas e tal, mas às vezes ele te deixa bitolado em um ponto. Então você chega numa primeira solução que para sua cabeça parece fazer sentido e você fica tão focado naquilo que você fica meio que cego para as outras opções. E aí você fica querendo insistir em uma coisa que tá errada. E aí, estando nesse modo focado, você não consegue abstrair, sabe? Você não vai conseguir ter essa visão do todo e conseguir encontrar essas outras alternativas. No modo difuso, ele é um modo mais, assim, ele funciona meio que no background na nossa cabeça, no nosso subconsciente. Então, enquanto você tá fazendo
outras coisas surge. É aquele efeito, por exemplo, você tava fazendo a prova, não conseguiu resolver, foi pra casa e tal, no banho vem a resposta e fala, putz, era isso. Pois é, era o modo difuso, começou a trabalhar depois que você saiu da prova, infelizmente, né? E aí, o que a gente pode fazer em uma situação de prova? Você leu ali o problema, começou a tentar resolver, agarrou, dá uma olhadinha, fala assim, bom, vou seguir em frente. Assinala a questão e continua resolvendo o restante da prova. Termina o resto da prova que você conseguir fazer. Já até passa o gabarito do que você já puder passar. Se tiver vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro, né? Lava o rosto, lava a nuca. É sempre bom você dar uma oxigenada assim. Na nuca, ela ajuda muito a própria respiração, né? Você dá uma acordada, inclusive, e volta. Daí a ideia é você voltar com essa nova visão para aquela questão. Porque quando você para de pensar no assunto, quando você vai abordar outras questões ou faz essas pequenas pausas e tal, o modo difuso entra em ação e ele vai tentar buscar novas conexões e novas soluções para aplicar naquele problema. Então essa é a sua maior chance de conseguir ter esse ahá ainda na prova, é você seguir em frente e colocar as outras coisas na frente e, né, para dar tempo para o seu cérebro para conseguir chegar nessa solução. Se você quer saber mais sobre esse efeito, nesse livro aqui do Benedict Carey, Como Aprendemos, tem a versão em português, tá? Ela tá bem chatinha de achar, infelizmente, mas às vezes vocês encontram em algum sebo, algum site desses de livro usado e tal, ou tem a versão em inglês também. Mas ele tem um capítulo inteiro que ele trata sobre esse funcionamento do cérebro, de você conseguir ver soluções diferentes daquelas óbvias, diferentes daquelas, né, nas quais você tá bitolado. Então também é bem bacana. É o capítulo aqui da... Deixa eu achar pra vocês. O nome do capítulo, inclusive, é muito interessante. Chama... O lado bom da distração, né? O papel da incubação na solução de problemas. Então ele fala sobre essa questão de você deixar o problema, às vezes, cozinhar na sua cabeça para você conseguir solucioná-lo, tá? No momento de estudo em casa também isso é interessante para você aplicar, até que é mais fácil, né? Você pode fazer outra coisa mesmo e depois você volta, mas no momento da prova a gente tem um tempo restrito para conseguir usar essa técnica, mas o ideal então é você desde o início já ver isso e sair, né, seguir com a vida para tentar deixar esse efeito acontecer ainda durante o período da prova, né? Espero que dê certo. Então é isso, essas foram as 3 dicas que eu queria trazer pra você que fica agarrado em questões de exatas. Eu espero que com esses hábitos, né, de você praticar, saber também o que e não só o como, de você ter um estudo muito ativo e também de você ter essa maldade de seguir em frente na prova, deixar a questão cozinhando na sua cabeça antes de voltar nela, tá? Eu espero que isso realmente traga resultados pra vocês na sua próxima prova. Então depois você me conta aqui nos comentários, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e inscreva-se aqui no canal também. A gente libera vídeos toda semana. Tem muita coisa legal por aqui também, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo.